questão da língua também, integração de saber. Eu tenho o dia inteiro evento nesse Miguel. Eu tenho o dia inteiro. Seguidores da RDK, as imagens anteriores que vocês viram eram do momento em que a Eduarda Guerra, uma arroiomeense que está fazendo sucesso no vôlei no exterior, atualmente joga na França, sendo capitã do seu time, veio passar umas férias na sua cidade natal. Um orgulho nosso, orgulho arroiomeense. Então nós vamos conhecer agora um pouco mais da história da Eduarda, que está há 7 anos na França e agora está de férias aqui. Então te apresente para nós, Eduarda. Então tá, meu nome é Eduarda Guerra, eu tenho 30 anos, eu sou nascida e criada aqui em Arroio do Meio, né, no bairro São Caetano. E como tu já falou, eu tô 7 anos já no exterior, né, na França, já morei em Israel também, então tô rodando o mundo aí jogando vôlei, né. Hoje em dia jogo numa equipe da França chamada Argenteuil, que é uma cidade que fica 15 minutos de Paris, e domingo eu tô voltando pra lá, pro restante da temporada. Pro início da temporada, então. Quando nós estávamos combinando a entrevista, tu me dizias que tu começaste a tua participação nos jogos de vôlei aqui no Parurá. Por isso que nós estamos aqui, né? Me conta como foi esse teu início no vôlei. Então, eu estudava na escola São Caetano, né? E tinha o projeto de vôlei no período inverso às aulas. Então, eu estudava de manhã, à tarde tinha as escolinhas de vôlei. Eu sempre fui, né, participativa, queria fazer tudo, né? Sempre fui um pouquinho altinha, né? E sempre gostei de vôlei, assistia na TV, brincava em casa com a bola, né? E falei, vou fazer umas aulas, ver como é que é, se eu gosto, se eu não gosto. E aí comecei, eu tinha 11 anos, quando eu comecei aqui nas quadras do Bar Rural. E comecei a pegar gosto, né? As coisas começaram a fluir, digamos assim. Comecei a participar das equipes da Escola de São Caetano que competia nos campeonatos municipais, competia o GERGS também, que era os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, que a gente foi campeã, né, em 2005, a gente fomos campeãs dos Jogos, né, eu estava nessa equipe. E foi aí que começou, né, fui fazer uma peneira na equipe do SEAT em Lajeado, né, eu tinha 13 anos, eu acho, na época, fui fazer uma peneira lá. Passei na peneira e eu estudava na Escola São Caetano e treinava em Lajeado, né, à tarde. Então era um vai e volta ali durante 2 anos. E aí um pouquinho antes de eu me formar na 8ª série, eu recebi o convite do SEAT, né, para ganhar uma bolsa de estudos, né, fazer o meu ensino médio lá, representando o SEAT, né. Então eu não paguei pelos meus estudos, o SEAT que é um baita colégio, né, que é renomado aqui na região. E recebi essa bolsa de estudos e fiz todo o meu ensino médio lá, representando o estado, representando a escola, né, nas competições do estado, nas competições, né, do sul. A gente ia para o Paraná jogar, ia para Santa Catarina, então começou assim, né, e aí as portas vão se abrindo, né. Depois, no último ano, um pouquinho antes de eu me formar no ensino médio, eu fiz parte da seleção gaúcha, que é uma seleção que eles selecionam as melhores atletas de determinada idade, né, que é o campeonato. Eles formam uma equipe, né, do Rio Grande do Sul que representa o Rio Grande do Sul num campeonato nacional, que são entre os estados, né. E nesses campeonatos tem muitos olheiros, né, tem técnicos dos grandes times de São Paulo, de Minas Gerais, que é os grandes polos, né, do vôlei aqui no Brasil. E surgiu o convite, né, depois desse campeonato de jogar no Bradesco, em Osasco, em São Paulo, que é um dos melhores times no Brasil em questão de estrutura, de treinamento, de categorias de base. Recebi esse convite e aceitei, então me formei no SEAT. Logo depois, com 16 anos, já fui para São Paulo sozinha, minha família ficou aqui e eu fui... Que experiência de vida. Fui ver o que ia dar, né?
foi fluindo, E né? daí só foi subindo e chegasse a jogar na seleção brasileira, alguma Não, coisa seleção assim? brasileira eu não joguei, mas eu joguei a Superliga A, que é o maior campeonato aqui de vôlei do país. Joguei a Superliga B também, então, que é o campeonato que dá Sim, acesso sim, com à Superliga A, então integrei algumas equipes. E nessa trajetória surgiu a oportunidade de ir para fora, né, do país. Era um desejo que eu comecei a ter, eu nunca desejei isso, né, não é uma coisa, nossa, meu sonho é jogar fora, nunca foi. Mas é uma coisa que surgiu, questão de como estava aqui no Brasil, né, o vôlei, questão de nível, de condições aqui no Brasil. Eu cheguei num ponto que ou eu parava de jogar ou arriscava 100% de uma experiência nova. E deu certo, né, eu consegui um contrato na França, que não é o time que eu jogo atualmente, era um outro time, na mesma região. E fui com 23 anos, não tinha nem passaporte, na época que eu fechei contrato não tinha nada, foi uma correria. 2 semanas eu tava lá, sem saber falar francês, não falava nada de inglês, assim, nem francês, muito Nem menos. inglês? Nada. Uma questão assim, mínimo de inglês básico. Assim. E me joguei na experiência, né? Mas e como tu te comunicavas, assim? Como é que foi esse bem desafio lá? Eu tive que aprender, né? Tu vai aprendendo no teu dia a dia. Chegava em casa e estudava, né? Eu fazia curso, né? Eu estudava sozinha, né? Lia muito, vídeos no YouTube, enfim, tinha que virar, né? Eu tinha que entender o que meu técnico falava, eu tinha que conseguir me comunicar com o meu técnico, com as minhas companheiras de equipe. Elas me ajudaram muito também. Eu joguei ali com uma canadense, que jogava com as francesas, que eu joguei com a americana, então elas me corrigiam, me ajudavam o tempo todo, que foi muito bacana. Tinha uma brasileira comigo naquela época, então a gente se ajudava, né? Ela entendia um pouquinho mais que eu. Então a gente vai se ajudando, mas com o tempo, né, na necessidade, tu vai desenvolvendo a língua e aí só vai. E atualmente, no time em que tu jogas, tu és a capitã. Sou a capitã. Isso é também uma grande responsabilidade. É uma honra, assim, né? Porque tu sente que o teu trabalho está sendo valorizado, que eles respeitam o teu trabalho, que eles confiam em ti, querendo ou não, é tu que faz a comunicação na equipe, né? Como capitã. Então eles têm essa confiança em mim, o que pra mim não é uma coisa, né, que tu almeja, mas é uma coisa que tu conquista, né, no dia a dia, mas que tu te sente feliz, né, no final das contas. E assim, planejas ficar mais um tempo por lá? Planejo ficar lá. Eu penso de temporada em temporada. Então agora a minha temporada vai até maio, então meu foco total é até maio. E aí ano que vem aí a gente vai pensando, mas a ideia é continuar pela França mais um tempinho, né? E depois a gente vê o que faz. E me conta assim, tu tiveste essa experiência do vôlei no Brasil e tiveste a experiência do vôlei na França. Sim. Como é que tu vês aqui no Brasil a questão do esporte? Tu acha que poderia ser mais valorizado, ter um maior apoio? Faça um comparativo, assim, Brasil e França, que tu conheces bem as duas realidades. Então, o Brasil, em questão de vôlei, é uma potência, né? Tanto no masculino quanto no feminino. É um país que sempre está nas finais, que sempre está no top 5, né, dos campeonatos que disputa. O que eu sinto falta incentivo, né, de categorias de base, falta incentivo nas escolas, né? Hoje de manhã eu estava na escola São Caetano, conversei um pouco, e ela me falou, hoje em dia o município, né, não está investindo mais nessa questão, que é uma pena, né, porque na época que eu comecei tinha essas escolinhas, teve mais gente que eu conheço que começou nessas escolinhas, então é uma coisa que, né, foi caindo com o tempo. E eu acho que falta um pouco de incentivo nessa parte, não só aqui em Arroio do Meio, como, né, em várias regiões, né, vários estados aqui do Brasil. Isso. Falta um pouco. Eduarda, assim, o que tu diria? Certamente, assim, muita menina que almeja, né, entrar nesse mundo do vôlei vai nos assistir. O que tu diria para essas meninas? Não é fácil, né, não é um caminho fácil, assim, na minha trajetória eu recebi muitos nãos, tive muitas dificuldades. Tem a questão também de tu deixar a tua casa, de tu morar longe, morar sozinha. Às vezes, como eu fui pra fora, não consegui falar a língua do país, então ter dificuldade, né, nessa relação. Mas as oportunidades, né, vão aparecendo, tu vai te adaptando, né, às dificuldades e no final dá tudo certo, né. Mas assim, persistam, né. Não desistam no primeiro não desistam na primeira dificuldade que tem, mas vão sem medo, vão arriscando que dá certo. E agora tu partes então para a França, tu me disseste no domingo. No domingo. E mais quanto tempo sem voltar para casa? E aí eu fico até maio,
né? Então começa a minha pré-temporada, tem uns 2 meses de treinamento. Maio do ano que vem. Do ano que vem, Então tem uns 2 meses de treinamento, né, de pré-temporada para começar os jogos oficiais, e em maio acabam os jogos, né? Aí tem umas fériasinhas de novo. Aí tu voltas pretendo pra voltar, cá de sim. novo. A ideia é voltar para cá. Isso. Então tá, Eduarda, nós agradecemos Ai, que que tu nos agradeço. atendeste, né? E para nós é uma honra, nós da RDK, é uma honra poder falar com uma celebridade alvoimense. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Então tá bom, obrigada, tchau. Imagina.